Eu lhes disse que falaria sobre o Concílio Vaticano II. Nós temos o compêndio do Concílio Vaticano II. Aqui estão as constituições, os decretos, as declarações. É um documento do último concílio que nós tivemos na Igreja, convocado por São João XXIII, na época o Papa João XXIII. Lembrando que todo concílio é uma reunião das autoridades eclesiásticas para debaterem assuntos referentes à teologia, à pastoral, aos posicionamentos, à linha que a igreja deve seguir. E durante estes 20 séculos de existência do cristianismo, na Igreja Católica nós tivemos 22 concílios. Estes 22 concílios, eles estão divididos, No primeiro milênio, nós tivemos 9 concílios. Na época medieval, os considerados concílios medievais foram 7 concílios. Nós tivemos 4 concílios no século XVI, na época da Reforma de Lutero, quando surge, então, o protestantismo na igreja. Nós tivemos 4 concílios, o mais duradouro, o mais forte, o mão de ferro, vamos dizer assim, da história da igreja, a partir do século XVI, podemos considerar o Concílio de Trento. E na época moderna, nós tivemos 2 concílios, o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. Nós vamos falar aos poucos de cada concílio, só para entendermos como que nesta caminhada de 20 séculos, a igreja foi se posicionando perante a comunidade humana dentro da sua proclamação, dentro da sua doutrina, dentro do que ela acredita. Então, o primeiro concílio que nós tivemos, como eu já disse, narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, foi o Concílio de Jerusalém. Em que consistiu o Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém aconteceu porque São Pedro, o primeiro Papa, ele tinha uma interpretação sobre a revelação de Jesus e a salvação que Jesus oferecia. Para ele, Pedro, a salvação era só para os judeus. Então, as pessoas que quisessem participar da salvação que Jesus oferecia, deveria cumprir as práticas judaicas. Logo em seguida da sua conversão, São Paulo entendeu que a salvação era para todos. Inclusive, há citações dele: não há gentios, nem judeus, nem gregos, nem romanos, que se sintam excluídos desta salvação, porque ela é para todos. E Paulo e Barnabé saem e vão fundando igrejas em vários lugares, e aquilo incomodou Pedro, incomodou a comunidade de Jerusalém. Foi quando, então, convocaram o primeiro concílio, chamaram Paulo e Barnabé para virem. E então eles sentaram para conversar. Afinal de contas, para quem que Jesus veio? E aí, lembrando de suas palavras, eu vim para que todos tenham vida. Outra hora, este é meu corpo que é entregue por vós, por todos vós. Então, esta expressão todos, que sai da boca de Jesus,
é um dos fundamentos para se compreender esta salvação universal que é oferecida por Jesus, salvação a todos os povos. Então foi o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. A partir do concílio de Jerusalém, nós não tivemos outros concílios até o ano 324. Neste período, do início do cristianismo até o ano 324, o que nós tivemos com os seguidores de Jesus? Não falava igreja, não falava cristianismo, não. Falava os seguidores do caminho. Os irmãos do Senhor se consideravam seguidores do caminho. Que caminho? O próprio Jesus, que se apresentou como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesses 300 anos, os irmãos do Senhor foram perseguidos, torturados e mortos. Mas quando a obra é de Deus, quando a obra recebe a força do Espírito Santo de Deus, quanto mais morriam pessoas, mais pessoas aderiam à caminhada dos seguidores do caminho. As Eucaristias eram celebradas nas catacumbas, nos fundos das casas. Os que celebravam antes de celebrar, porque aprenderam com os gladiadores, passavam óleo no corpo. Para quê? Para que, se fossem surpreendidos pelos inimigos, os soldados romanos ou os judeus, eles então escapassem. Os seus adversários não podiam agarrá-los. Olha de onde que vem a unção batismal. A unção batismal vem aquele óleo que a gente passa no peito da criança. E nós dizemos para elas que o Cristo penetre em sua vida como o óleo no seu peito. Para que ela, ungida com o Cristo, ela possa escapar de toda a adversidade, de toda a maldade, de todo o inimigo. Então os primeiros, eles passavam óleo justamente para não ser pegos pelos inimigos, mas muitos eram pegos e muitos morriam, e morriam tragicamente para dar exemplo para os outros, para pararem de falar de Jesus, para pararem de falar do ressuscitado. Uma vez, Nero deu uma festa em seu palácio, cuja iluminação foi de tochas humanas. Mumificavam as pessoas vivas, embebeciam de óleo, de azeite, e penduravam nos postes e botava fogo. Muito sofrimento, muito martírio, mas muita fé, muita presença dele. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.